Um otaku fã de jogos ruins decide experimentar um jogo bom e se surpreende com uma reviravolta. Após ajudar uma elfa, o herói acusa de ser o deus maligno. O jogador imerso no jogo finalmente o zera e descobre que esses jogos ruins se tornaram retrôs na era dos jogos de realidade virtual, apreciado por alguns, mesmo com gráficos desatualizados. Hakuro, um jovem viciado em jogos ruins, se sente livre após terminar um jogo. No dia seguinte, ele menciona a sua mãe sobre uma borboleta de estimação perdida. Na escola, uma garota tenta puxar assunto, mas é interrompida por um colega. Enquanto isso, na loja Rock and Roll, a gerente anuncia um novo jogo. Mana espera um aumento nas vendas durante as férias de verão. De repente, a garota chamada Rei aparece. A gerente informa que Hakuro não esteve na loja naquele dia. Rei alega que estava lá apenas para conferir novos jogos, mas Mana duvida. Ela revela que Hakuro não apareceu nos últimos dias por causa de um jogo difícil, que Mana diz ser difícil devido a aliados ruins, inimigos fortes e bugs. Mana explica que sem habilidade o jogador não passa do primeiro chefe e revela a dificuldade de vencer o último chefe usando bermudas de banho e máscara. Enquanto conversam, Hakuro pede mais jogos ruins na loja. Mana nota que Rei desapareceu quando ele chegou e desconversa perguntando se ele zerou aquele jogo ruim. Hakuro sorri, confirmando e dizendo que foi o pior jogo que ele já jogou. Ele explica que o problema era a fada do jogo, sempre atrapalhando e culpando o chefe final. Mana finge interesse e Hakuro revela ter descoberto um evento secreto para punir a fada antes dos créditos, superando a sua frustração. Enquanto conversam, Rei observa de longe. O rapaz quer encontrar um novo jogo, mas ela sugere que experimente algo bom desta vez. Ela aponta para um post do Shangri-La Frontier, que tem mais de 30 milhões de jogadores ativos. Ele reflete sobre a ideia de jogar um jogo sem defeitos e descobre que o Shangri-La Frontier entrou no Guinness Book por ter o maior número de jogadores simultâneos. Ao pesquisar mais, descobre que o jogo tem algo interessante sobre uma colônia espacial. O rapaz chamado Hakuro decide que vale a pena jogar, notando a diferença em relação ao seu último jogo. Hakuro inicia o jogo Utopia, um novo jogo de realidade virtual desenvolvido por Tsukuyo Tsukuri. Ele escolhe a classe de mercenário com 2 espadas e a naturalidade andarilho para obter bônus de sorte. Personaliza seu personagem, optando por um visual simples para vender a armadura inicial em Shangri-La Frontier. Para preservar sua identidade, ele usa uma máscara de pássaro e nomeia seu personagem com o nome Suran. Hakuro conclui suas ações, encerrando o prólogo do jogo. A tela mostra informações sobre uma era dos deuses. Anos depois, a história começa com os herdeiros divinos. Ele acorda em uma floresta na realidade virtual, impressionado com a qualidade. Os controles são melhores, mas ele quer um tutorial. Uma voz revela que escolheu a classe de andarilho, sendo teleportado aleatoriamente no mapa. Hakuro examina o mapa, apontando para a vasta floresta e uma cidade a oeste. Ele decide explorar, indo em direção à cidade. O garoto salta da árvore com segurança e fica impressionado com o jogo. Ao seguir para a cidade, Hakuro se sente vulnerável, mas continua confiante. Sua sorte é testada quando um Goblin o ataca, mas ele o derrota facilmente. Ao subir de nível, pega o machado do Goblin, mas percebe que está pela metade da durabilidade. Enquanto reflete sobre as sensações únicas do jogo, é surpreendido por um coelho agressivo que derruba uma árvore. Ao perceber a ferocidade do coelho, Hakuro entende que não pode dar o luxo de sofrer dano, pois resultaria em morte instantaneamente. O coelho ataca, leva um golpe crítico, mas não é derrotado. O garoto, percebendo a estratégia, se defende e vence. Ganha XP significativo, revelando a força do inimigo. Mesmo sem uma arma como recompensa, desbloqueia uma condição para aprender habilidades por ações específicas. Motivado pela complementaridade de habilidades na esquiva e defesa, decide enfrentar inimigos mais difíceis para testar suas habilidades aprimoradas. Hakuro se surpreende ao jogar, pois apesar do tempo dedicado, não encontra nenhum bug no jogo. Isso é incrível para ele, acostumado com problemas como ficar invisível ou enfrentar bugs ao atacar inimigos. A experiência única o deixa maravilhado. Determinado a melhorar, o garoto pega a faca mais forte do coelho Vorpal, enfrenta um gigante e alcança o nível 12. Insatisfeito, decide enfrentar mais coelhos Vorpal, raros inimigos. Hakuro, recordando o tempo para obter facas desse coelho, quer derrotar 50 para aumentar a taxa de drop para 5%. E nesse meio tempo ele começa a usar suas armas com mais cautela. Ao destacar a eficácia da habilidade de perfuração parafuso, percebe que não pode evoluir mais no local e consulta o mapa em busca de um novo destino. Hakuro se aproxima da cidade Secunde e precisa atravessar a ponte do vale, onde encontra um guardião. Animado,
Ele ataca um monstro cobra confiante na ausência de bugs no jogo. Enquanto isso, na cidade inicial, uma jogadora misteriosa com itens de alto nível e emblema respeitado intriga os moradores, gerando questionamentos sobre sua presença na cidade inicial. Ela esperava encontrar Hakuro na cidade, onde os jogadores iniciantes usam o mesmo nome. Ao tirar o VR, descobrimos que é Rei, ficando decepcionada, mas mantendo a esperança de um mal entendido. Enquanto isso, Suran ataca o chefe da ponte, usando uma habilidade para se esquivar-se dos golpes previsíveis do chefe. Ele percebe que o chefe é voltado para iniciantes, mas precisa derrotá-lo sem sofrer dano. Suranko avança para encerrar a luta. Na batalha, a espada de Suranko quebra. Sem hesitar, ele usa facas de coelho contra o chefe. Tentando um movimento especial, é interrompido por uma gosma roxa da cobra. Suranko percebe que está envenenado, sofrendo dano a cada 10 segundos. Mesmo envenenado, não desiste e enfrenta o desafio com determinação. Suranko enfrenta um chefe, mesmo envenenado, mas percebendo que o veneno causa dano a cada 10 segundos, calcula que tem 4 minutos para derrotá-lo. Ele nota que acertar golpes críticos é crucial e deduz que o ponto fraco da cobra é a cabeça. Usando a habilidade Perfuração Parafuso, criam uma abertura na defesa da cobra e concentra seus ataques na ferida para enfraquecer o chefe. Suranko ataca a cobra, mas percebe seu erro ao subestimar o chefe. A cobra se esquiva usando a cauda. Suranko, confiante demais, enfrenta um revés ao rever as feridas do chefe se regenerando. No entanto, ele escapa do abocanhamento da cobra, ataca sua cabeça e a derrota, subindo do nível 12 para o 14. Suranko fica animado ao obter itens valiosos, mas percebe que está envenenado. Ele atualiza seus status, investindo em energia e agilidade, e corre para a cidade em busca de um antídoto. No caminho ele se perde, enquanto Mia e Sura discutem sobre criar monstros no jogo Shangri-La Frontier. Sura, mentor de Mia, a guia em sua jornada no jogo. Mia percebe que ele está distraído e pergunta o motivo, e descobre que é uma regra usar nicks em vez de nomes reais. Ela o chama de Reed, seu primeiro nome na vida real, fazendo-o se orgulhar. Suranko chega à cidade apressado. Mia suspeita dele, pensando que ele era um monstro, mas Reed esclarece que é outro jogador. Reed pede a Mia para não atacá-lo, explicando que se tornaria uma PK e afastaria outros jogadores se atacasse ele. Mia concorda em não atacar Suranko. Reed fica confuso ao ver Suranko correndo rápido, sugerindo que ele pode ter sido atingido por veneno da cobra. Reed avisa para seguir em frente até a hospedaria, alertando sobre os pontos de retorno. Suranko agradece a dica. Reed explica que isso é comum no início do jogo, quando jogadores envenenados correm para a cidade mais próxima. Na hospedaria, a recepcionista demora, mas Suranko, com HP baixo, pede urgência. Recebendo o quarto 102, Suranko registra o ponto de retorno, mas ao se levantar para comemorar, morre de emoção. Após morrer no jogo, Hakuro volta ao mundo real, com atributos temporários reduzidos. Apesar de pensar que escapou, percebe que morreu de qualquer forma. No entanto, ele mantém seus itens e se lembra do jogador que o ajudou, decidindo expressar gratidão quando o encontrar novamente. Mesmo enfrentando dificuldades, Hakuro acha Shangri-La Frontier incrível e decide continuar jogando. Em sua primeira experiência na cidade, percebe a necessidade de um mapa e itens de recuperação, além de querer uma arma mais poderosa. Cansado das piadas sobre suas roupas constrangedoras, ele decide mudar, e por isso ele vai atrás de outras roupas. Ao tentar vender seu machado de mão de Goblin, o comerciante recusa, considerando-o fraco. Determinado, procura uma arma mais poderosa, mas nenhuma o atrai. Convencido de que seu facão Vorpal é melhor, o comerciante elogia a raridade da arma, sugerindo que ele a forge. Determinado, promete alcançar feitos notáveis, começando por renovar seu visual e criar uma arma digna. Suranko pede ajuda a um homem para fazer uma arma, mas precisa trazer a matéria-prima do Pântano da Dificuldade, local entre Secundidaile e Turtle Drena. Ele enfrenta dificuldades coletando apenas 2 minérios em 30 minutos, enquanto precisa de mais 5. A lama do pântano e a picareta pesada tornam o trabalho ainda mais desafiador. Em resumo, Suranko enfrenta obstáculos na busca por sua arma nova. Um sapo de lama suja o personagem, mas inicialmente ele decide deixá-lo viver. No entanto, ao descobrir que o couro anti-lâminas que usa vem desse sapo, o personagem muda de ideia e o ataca com um machado de Goblin. Apesar dos movimentos lentos na lama, ele finalmente o derrota, obtendo a pele de sapo de lama. Suranko acha tudo aquilo fácil demais no final. Ele decide voltar à mineração,
ao notar 2 novos jogadores na área, prevendo uma corrida por materiais nas férias de verão. Antecipando-se, ele coleta o máximo possível para evitar competição. Após 3 horas, volta ao comércio, surpreendendo o senhor com a quantidade acumulada. Suran pergunta se é suficiente para uma boa arma. O comerciante mostra uma lista de armas possíveis com os minérios, destacando o facão do pântano. O comerciante fala que aqueles materiais que ele tem pode ser usado para criar sua arma. Suranco escolhe a arma que quer, encomendando 2 ao ferreiro, e ao voltar após compras, encontra as espadas prontas. Animado, descobre que além de serem divinas, reduzem a durabilidade pós-golpe crítico, perfeito para seu estilo. O ferreiro sugere trazer mais minérios para manter as armas. O senhor mestre da forja explica como pode cultivar as armas. Suranco, impressionado, é alertado sobre os monstros noturnos e decide ter cuidado. Ao sair, percebe que a penalidade de morte acabou e ganhou uma valiosa informação. Suranco está pronto para caçar nos montes noturnos com suas novas armas. Rei procura por Hakuro no jogo, mas não o encontra, mesmo depois de derrotar uma cobra que Hakuro havia vencido antes. Rei suspeita que Hakuro pode ter ido para Sekundi Dali, mas acredita na habilidade do jogador. A cena muda para Suranco lutando contra um goblin de chapéu vermelho. Ele lembra que a aparência dos monstros varia entre dia e noite, sendo os noturnos mais agressivos. O vendedor de armas o ajudou a subir de nível e aprender novas habilidades enfrentando esses monstros perigosos. Enfrentar monstros poderosos é raro, mas Suranco nota que esses goblins são diferentes, mais fortes. A situação piora quando o monstro chama reforços, irritando Suranco. Mesmo pensando em fugir, ele decide ficar na luta, desviando dos golpes e derrotando todos os monstros. O jogo se torna tão divertido que o vicia, apesar de não ser ruim. Após vencer os goblins apelões, aparece um monstro gigante chamado Leon, conhecido como Atacante da Noite. Hakuro sente que está descobrindo o verdadeiro Shangri-La Frontier. O lobo gigante emite um grunhido violento, e aí somos levados a uma sala central de comando do jogo, onde o computador na mesa revela que até agora nenhum monstro único foi derrotado na história desse mundo. Enquanto Suranco enfrenta o lobo gigante, Rei continua em busca de Suranco. Ao questionar jogadores sobre Suranco, Mia tenta atacar Rei também, pensando que ela era um monstro, mas o garoto a defende e fala que era apenas outro jogador. Rei descobre que Suranco foi para a Sekundi Dali com veneno de cobra gigante. Mia confirma sua identidade com a menção da cabeça de pássaro, sugerindo que ele pode ter mudado de equipamento. Rei agradece e dá um teletransportador como gratidão e parte apressadamente. Mia se pergunta sobre Rei, e seu amigo reconhece o emblema da guilda nas suas costas, dedicado a monstros únicos como o Atacante da Noite. Explica que esses monstros são raros, poderosos e únicos no jogo. Há rumores de 7 no Shangri-La Frontier, mas os critérios para encontrá-los são desconhecidos. Apesar de ter clãs formados para caçá-los, nenhum foi derrotado em mais de 1 ano de jogo, com mais de 30 milhões de jogadores. Suranco enfrenta Licão, o temido atacante noturno. Apesar da autoconfiança inicial, Suranco percebe o extremo perigo do adversário. Utilizando sua habilidade de aparação perfeita, ele se defende dos ataques, mas Licão continua atacando com intensidade, confundindo com seus movimentos de teletransporte. Suranco ataca com suas espadas Vorpal, acertando um golpe crítico, mas percebe que a resistência de Licão é surpreendente, comparável às escamas da cobra voraz. Mesmo após mais de 200 golpes, a criatura permanece intacta, e os facões Vorpais de Suranco estão praticamente destruídos. A batalha revela o desafio aparentemente insuperável que Licão representa. Suranco percebe a necessidade de encontrar um ponto fraco no monstro, para não quebrar suas armas. No entanto, conclui que o monstro não é o desafio certo no momento. Em Shangri-La Frontier, ele valoriza a incerteza, diferente de jogos anteriores. Decide enfrentar o monstro sem usar bugs, atingindo e sendo atacado por um golpe surpresa. Suranco fica imóvel ao perceber a realidade do jogo, onde não pode adquirir habilidades instantâneas ou ser salvo por jogadores de alto nível. Surpreendentemente, ainda possui um ponto de vida. Elogia a força do monstro, reconhecendo a programação bem feita. Decide enfrentá-lo em outro dia, pedindo a Licão para esperar por ele. Antes de sair, é atingido pela marca da maldição de Licão, e quando retorna para a hospedaria, descobre que não pode equipar partes do corpo afetadas pela maldição, deixando-o preocupado e intrigado. Suranco, ao descobrir a maldição de Licão, percebe que monstros mais fracos o evitam e suas interações com NPCs são prejudicadas. A maldição oferece resistência mágica
em uma parte do corpo, e ela só pode ser removida por preces de um santo ou derrotando o lançador, que seria o Licão. Mesmo em um dia bonito, ele é considerado louco ao gritar sobre a maldição. Lembra-se de princípios de jogos, paciência, determinação e frieza. Ganha experiência enfrentando monstros, mas, ao distribuir seus 50 pontos de status, percebe falta de vitalidade, e isso o deixa frustrado. Com baixa defesa por falta de armadura, compensa com velocidade e resistência, onde ele destaca ter muita sorte porque toda vez ele fica com 1% de HP. Enquanto estava se lamentando, um coelho vorpal aparece, convidando-o para outro lugar, onde ele nota que sua roupa é diferente. Hakuro, ao perseguir um coelho em Shangri-La Frontier, acredita que capturá-lo garantirá um item raro. Quando encurrala o coelho, uma porta brilhante aparece, revelando o convite do país dos coelhos para um cenário único. Ignorando o aviso de nível 80, Hakuro entra e encontra-se em Rapides, o covil dos coelhos. O coelho saúda calorosamente, admirando sua coragem ao enfrentar o Licão no nível 28. Emil, o coelho, elogia Suranko, chamando-o de personificação da alma vorpal. Suranko nega ter prejudicado seu inimigo, Licão, e Emil destaca a força de Licão. Emil sugere é um dos pioneiros em proteção divina devido às suas habilidades. Hakuro questiona se Emil é um NPC, mas Emil revela ser mensageiro dos coelhos orpais, levando Suranko ao palácio onde conhece Visat, o chefe dos coelhos orpais, que elogia suas habilidades. Visat diz querer conversar com Suranko e pede um minuto de seu tempo. Rei volta à loja de games e conversa com Mana sobre Hakuro, que está de férias imerso em Shangri-La. Descobre que Hakuro sempre joga com o nome de Suranko e que pulou o tutorial. Mana ri, dizendo que ele está traçando seu próprio caminho, típico de maníacos por jogos ruins. Rei concorda que não seria impossível para ele encontrar cenários únicos. Mana tenta acalmar a garota, dizendo que ela encontrará o rapaz eventualmente. Ela aconselha Rei a se declarar quando isso acontecer. Umi, a irmã de Hakuro, avisa que voltará tarde para casa por causa do trabalho, mas ele está mais focado no jogo. Ele pesquisa sobre os cenários para iniciantes e as condições para ativar o país dos coelhos. Hakuro, ao ler o guia do jogo, descobre que derrotar um monstro de alto nível com armas vorpais fará aparecer um coelho vorpal especial em alguma cidade. Este coelho o convida para Rapides, o país dos coelhos. Hakuro comenta que não encontrou o monstro que deveria, mas em vez disso, deparou-se com um coelho gigante intimidador. O coelho gigante, impressionado, impressa o desejo de treiná-lo devido à sua determinação. Suranko aceita uma missão de treino proposta pelo coelho, apelidando ele de Aniki. Apesar de chamar o coelho de Aniki por engano, Suranko é corrigido e deve chamá-lo de Vash. Vash elogia Suranko e o designa como seu aprendiz. Emil será o mentor de Suranko durante a missão. Vash oferece um colar especial, o colar da alma vorpal, antes de convidar Suranko para explorar o palácio. No entanto, Suranko prefere descansar, deixando Vash um pouco desanimado. Hakuro, por sua vez, está ocupado pesquisando sobre cenários e monstros únicos. Emil sugere uma hospedaria para Suranko registrar seu ponto de retorno. Suranko não gosta de perder metade dos pontos de experiência, mas Vash explica que o colar só pode ser removido enfrentando dificuldades. Emil acha que o colar combina bem com Suranko, mas é uma restrição para ele. Hakuro vê benefícios no aumento dos pontos de status, apesar da redução da experiência. Ele verifica o fórum do jogo, mas ninguém conhece o colar da alma vorpal ou o caminho para o palácio de Rabites. Hakuro, ao perceber a hora do compromisso, se prepara para jogar Berserk Online Passion com seu amigo Katsu, um jogo que já foi popular, mas agora tem menos de 100 usuários diários. A comunidade de jogadores é pequena, mas Suranko desafia Katsu para um combate. Hakuro estabelece regras livres e a luta começa. Katsu usa uma nova técnica, o ataque de tentáculos mais 18, mas Suranko vê como um bug. Apesar disso, a luta continua, com Suranko defendendo-se dos ataques de Katsu. Dois jogadores reconhecem a habilidade deles. A luta fica toda bugada. Katsu acerta Suranko, que admite estar enferrujado por só lutar contra NPCs. Katsu ficou surpreso ao
descobrir que Hakuro estava realmente viciado no jogo Shangri-La, onde enfrenta monstros poderosos. Hakuro, determinado a derrotar um desses monstros, compartilhou sua experiência de ser derrotado por um deles. Isso motivou Katsu a considerar começar a jogar também. Uma garota de cabelo roxo também entrou no jogo e promete ser gentil com Hakuro. Hakuro, após jogar um bom jogo, notou a diferença em relação aos jogos ruins que costumava jogar. Emil convida Suranko para explorar mais o Palácio de Rabbit, mas Suranko quer ir logo para Tirthe Drena, antes que fique cheio de jogadores. Emil sugere que a cidade grande seria melhor, com menos aglomeração. Emil convida Suranko para se juntar ao grupo Coelho Mágico Emil. Suranko aceita, surpreso por NPCs poderem participar de grupos. Emil destaca que Suranko não pode voltar para Rapids ou Palácio Mágico sem ela. Suranko aceita, impressionado com os status superiores de Emil, exceto na velocidade. Suranko fez um trabalho excepcional em Shangri-La Frontier, tornando suas habilidades de velocidades fora do normal. Emil elogia suas habilidades, dizendo que ele é um verdadeiro guerreiro, e por conta da marca da maldição, Suranko sugere ignorar os inimigos fracos e decide avançar diretamente para o chefe do pântano. Apesar de Emil vê isso como uma abordagem menos planejada, ele segue em direção ao chefe Tirthe Drena. No caminho, Suranko percebe no mapa que o chefe deveria estar próximo, mas só encontra um pântano. Emil reclama de sujar suas roupas e Suranko lembra do aviso sobre o chefe cavador de lama que ataca saindo da terra. Ao enfrentar o monstro emergindo do pântano, Suranko enfrenta dificuldades devido à característica do local, que força a todos a caminharem, sendo a pior combinação para ele. Suranko vai até o chefe do pântano, mas se depara com uma criatura gigante chamada Caçador de Lama. Suranko, incapaz de lutar eficientemente, usa sua habilidade Movimento Deslizante para escapar dos ataques da criatura. Ele reflete sobre como sua experiência passada melhorou suas habilidades e percebe que usar essas habilidades é a chave para vencer. A criatura ataca novamente, mas Suranko usa a lâmina do Coelho Vorpal para repelir o golpe e contra-atacar. Emil elogia Suranko, que explica ter usado apenas algumas habilidades. No entanto, ao analisar seus status, Suranko percebe que terá que esperar 10 segundos para usá-las novamente. O monstro ataca, mas Emil intervém com a lâmina mágica. Suranko percebe que esqueceu de contar com seu companheiro, Emil. Ele avança para o monstro decidido a ganhar a luta, e Emil pede a Suranko para acelerar e reduzir a distância para atacar o monstro. Enquanto o monstro está caído no chão, Suranko fica irritado com o pântano, se aproximando para atacar. A criatura desperta com ódio e contra-ataca. Suranko usa a habilidade Lâmina Espiral e escala com sua lâmina para atacar o monstro. Chegando ao rosto, provoca Emil, dizendo que ela não poderia lançar uma magia explosiva. E Emil, com raiva, lança a magia no monstro, derrubando ele. Suranko elogia Emil, mas o monstro desapareceu e o pântano ficou mais denso. A fera deu um sinal e o pântano tremeu. O monstro reaparece, jogando Suranko para cima, mas seu HP permanece intacto. Suranko enfrenta o Cavador de Lama, um monstro com uma aparência única, corpo com 4 patas de topeira, cabeça de tubarão e bigode de peixe bagre. O golpe fatal ocorre quando o HP do monstro está crítico. Ele mergulha na terra, vibrando o pântano e arremessa o jogador no ar com seu nariz, causando pouco dano. Chamado de Matador de Solos, pode aniquilar jogadores que o desafiam sozinhos, jogando eles para cima para derrotá-los com dano de queda. Suranko percebe a estratégia do inimigo de derrotá-lo com um ataque de queda. Nota a falta de coesão entre o ataque e a habilidade do jogador, sugerindo má criação do chefe. Desesperado, aceita seu destino, mas Emil, seu companheiro Vorpal, o teletransporta para cima do monstro. Emil utiliza a habilidade Queda de Meteoro, transformando a queda livre em energia. O teletransporte transforma um golpe imortal em um ataque letal ao monstro, resultando em sua morte instantânea. Suranko fica surpreso ao conferir seus status e ver que alcançou o nível 29. Mesmo após as dificuldades enfrentadas. Emil elogia seu desempenho, mas Suranko, apesar de agradecer, tem dificuldade em assimilar tudo rapidamente. Eles derrotam o chefe da área e seguem para Tirthe Drena. Emil explica que Suranko não recuperou 100% de vida ao usar uma Eva porque a enfiou pela garganta. Suranko reflete sobre a força de Emil e por conta dessa força, ele tem o orgulho ferido por ter sido carregado por um coelho. Suranko expressa sua determinação em alcançar o nível de Emil. Ao chegarem a Tirthe Drena,
Surango pergunta se Emil ficará como coelho. Emil revela um bracelete misterioso com um tesouro dos coelhos vorpais, transformando-se em uma loli. E mano, na moral, creio que os japoneses têm feitiço de loli, porque em todo o anime tem que ter uma, mano. Emil propõe uma transformação para passarem despercebidos na cidade, mas Surango acha estranho, dizendo que esperava um jogo um pouco diferente. Emil explica que a transformação é temporária e cansativa. Surango critica a aparência estranha de Emil e alerta sobre os desafios de andar com ela como uma garota bonita. Chegando a Turtledrena, Emil elogia o local, enquanto Surango não se impressiona muito. Emil fala que ele é um grande pioneiro e se transforma em uma loli. Ao chegarem à entrada, os guardas estranham a aparência de Surango. Emil inventa uma história triste para explicar a situação, dizendo que Surango está em uma jornada para eliminar uma maldição que afeta todo o seu corpo. Enquanto ela está chamando a atenção dos guardas, dizendo que Surango é um guerreiro solitário, um guarda cansado de ouvir as histórias dela permite que ele passe. Apesar de ser raro ver um pioneiro seminu, 2 homens observam Surango e uma garota o reconhece. Antes de conversarem, a narrativa volta algumas horas atrás. Quando Surango e Emil fugiram de garotas interessadas em Emil, as garotas tiraram uma foto de Emil para postar em um fórum do jogo. Elas descobrem sobre Surango e um coelho falante. Outros jogadores comentam sobre a vestimenta de Surango. Uma jogadora explica que o jogo só permite cães e gatos como parceiros, não coelhos. A garota que puxou Surango esclarece que o jogo não permite coelhos como companheiros, e a discussão sobre a foto se desenrola. A garota fica furiosa ao ver que Surango tem um coelho que ela deseja. Outros jogadores notam uma tatuagem única nele, chamada de Marca da Maldição por jogadores experientes. Essa marca foi deixada por Licão, reconhecendo Surango como um adversário digno. Surango acessou um evento raro, e esse evento é muito difícil de ser encontrado por novatos. O jogador Celote sugere matá-lo para obter informações. Uma jogadora loira expressa preocupação por Surango, mas outro jogador explica que matar muitas vezes pode resultar na perda de itens, embora o clã Ashurkai não tenha esse problema. Uma jogadora ruiva deseja encontrar Surango e oferece ajuda para protegê-lo. Outro jogador percebe que ela, Piger, é experiente e que todos os clãs tratam Surango como um chefe de evento. Ele decide procurar Surango também e posta sugerindo que ele pode estar em apuros. Enquanto isso, a garota que o segura quer fazer uma pergunta, mas fica emocionada. No final, ela só quer saber como domar um coelho vorpal. Surango fica surpreso, mas ela já sabe sobre o coelho vorpal falante. Outra garota se aproxima, pede para compartilhar informações e o chama de Cavaleiro Sagrado. Surango a chama de Guerreira do Lápis, mas ela prefere Arthur Pencil e revela ser uma PK em Shangri-La Frontier. Na entrada da cidade, a recém-chegada PK chamada Arthur ataca Surango em Shangri-La Frontier. Surango nota o indicador de eliminação de jogadores em sua cabeça. Mesmo sendo amiga de outros jogos, Surango a chama de Arthur enquanto jogam em Shangri-La Frontier. A narrativa explica que a Guerreira do Lápis originou-se em Nighthunts. No jogo, Surango confrontou homens que saqueavam um comércio. O jogo, inicialmente cooperativo, tornou-se pós-apocalíptico e brutal, levando os jogadores a roubar devido à dificuldade de obter os itens legítimos no jogo. Nighthunts atraiu os maiores ladrãozinhos virtuais devido à brutalidade e competição entre jogadores. Num cenário cheio de truques, a Guerreira do Lápis dominava o reino com sua experiência no jogo, criando o Reino do Lápis. Surango e Katsu chegam questionando a violência. Surango explica que o verdadeiro desafio é derrotar a Guerreira do Lápis, que manipula jogadores e incita resistência. Surango e Katsu se preparam para enfrentá-la, atendendo aos caprichos do reino Dystopia Express. Ao vê-los, a Guerreira do Lápis se impressiona com a estratégia de usar o exército rebelde como distração para chegar aos aposentos íntimos dela. Surango diz que não tiveram trabalho algum e aconselha a criar armadilhas mais eficientes. Katsu acrescenta que passaram facilmente pelas armadilhas armadas. A Guerreira do Lápis menciona o nome deles, prometendo não esquecer, mas sente arrogância no sorriso de Surango, irritando-se. A Guerreira do Lápis saca sua espada, se apresenta como uma chefa a enfrentar e questiona a capacidade deles para se tornarem os Cavaleiros Revolucionários. A cena volta ao presente e Surango menciona sua longa história de jogo, falando sobre a batalha no outro jogo onde ambos morreram. No entanto, ele nota a grande diferença de seu nível
para o dela. Ela se aproxima, revela ter assumido uma penalidade para matá-lo e o elogia. Lança 3 facas em direção a Suranko, que se defende com sua lâmina vorpal. Ele sugere que as facas podem ter atributo de veneno, e ela diz que tem, e que são itens úteis de uso único. A guerreira do lápis muda o assunto, questionando o nível de Suranko, sugerindo que está por volta do nível 30 devido à morte do cavador de lama. Suranko fica intrigado ao descobrir que a guerreira do lápis pertence ao clã Ashura Kai, especializado em eliminar jogadores. Ela é conhecida como Giant Killing, a segunda no comando do clã, por emboscar jogadores de alto nível. Durante a conversa, Suranko menciona as dificuldades do jogo, provocando-a por sua performance anterior. Ela responde de maneira descontraída, elogiando seu vocabulário. Na batalha, ela ameaça matá-lo, revelando que também tem uma mensagem do líder do clã para entregar, envolvendo a divulgação de informações sobre o cenário único, mesmo que tenha que enfrentar ameaças diretas. Suranko percebe que está em desvantagem na luta devido às diferenças nos equipamentos e no nível do inimigo. Ele tenta convencê-la, mencionando que a guerreira do lápis está impedindo sua aproximação do portão da cidade, ajustando o tempo do ataque para evitar que ele revide. Enquanto isso, a jogadora furiosa lamenta não poder falar com Suranko sobre o coelho falante, mas percebe que Emil está prestes a voltar à sua forma de coelho. Ela se aproxima, pega Emil no colo, mas Suranko aproveita a oportunidade e chuta a guerreira para longe. Suranko pede a Emil para acompanhá-lo, mas a jogadora pede uma foto com o coelho antes. Suranko concorda, dizendo que ela pode tirar a foto se eles sobreviverem. Ao fugir, a guerreira do lápis tenta persegui-los, mas a jogadora surpreende lançando uma bomba que a separa do grupo. Ela declara agir por Emil, ameaçando a eliminação a qualquer tentativa de prejudicar o coelho. Enquanto isso, Suranko nota o sucesso da estratégia da jogadora com seu mascote habilidoso. Suranko planeja usar o teletransporte para voltar para Rabbids, mas é confrontado por jogadores assassinos de players, liderados por Giant Killer. Suranko, satisfeito por enfrentar o clã de PKs, destaca que os adversários subestimaram seu nível e equipamento. Durante a luta, a domadora tenta atacar Giant Killer, mas ela reverte o golpe, causando danos sérios a ela. Arthur compartilha uma estratégia aprendida com um xamã PK para evitar maldições. Ela também revela carregar um boneco de palha para repelir maldições, expressando sua intenção de testemunhar a morte da domadora pelo próprio veneno. Suranko se defende de outros jogadores, planejando atacar um jogador confiante. Rei mata um jogador e um jogador inimigo reconhece o ataque dela como se fosse um jogador famoso. Rei, ao ver Hakuro, fica emocionada. E então voltamos no passado, onde Rei decide encontrar Hakuro, que pulou a primeira cidade do tutorial. Ela recebe conselhos de Mana e decide declarar seus sentimentos quando o encontrar. Em Shangri-La, Rei descobre que Hakuro está sendo procurado por vários clãs. Ela vê a situação como uma chance de se aproximar dele, pois se ela eliminar os PKs, ela terá uma oportunidade de conversar com ele na vida real. A guerreira do lápis percebe a superioridade de Suranko devido às habilidades adquiridas em jogos ruins e fala que os PKs nunca iriam derrotar ele. E diz também que essas habilidades o tornaram formidável em Shangri-La Frontier. A guerreira do lápis lembra que Katsu também está jogando o mesmo jogo, aumentando a chance de seu antigo projeto se concretizar. Ao avistar Bizarre Zero, fica impressionada, especialmente pela presença de uma domadora de alto nível e um ataque holder, e ela fica feliz por ter visto ele, e se sente grata por ele estar ali naquele momento, e por proporcionar momentos incríveis. Porém, a domadora alerta sobre a poderosa maldição do boneco de palha. Após 5 magia, o item reverte o ataque. Diante da limitação de debuffs em cada boneco, a domadora se prepara para o contra-ataque final, erguendo seu cajado. Enquanto o rei ia para a escola, viu Hakuro falando sobre um jogo ruim com um amigo. O jogo só podia ser salvo automaticamente, o que era ruim. Rei notou que Hakuro sempre falava animado sobre esses jogos, o que a intrigou. Mesmo sem sucesso ao tentar falar com ele, ela decidiu procurá-lo na loja de games. Enquanto isso, em Shangri-La, Suranko enfrenta problemas com PKs e é salvo por Piger Zero, um jogador com potencial perigoso. Suranko tenta escapar, percebendo que mais jogadores assim estão surgindo. A jogadora desafia a guerreira do lápis, preparando-se para lançar seu truque final, o Fellow Traveler. Esse ataque destrutivo requer domínio de feitiços e HP, sendo uma maldição suicida. Preocupada, a guerreira percebe que seu boneco de palha não pode refletir mais a maldição. A jogadora lança o golpe, derrotando a guerreira do lápis de forma impressionante. Nesse momento, Suranko pede a Emil que abra imediatamente
novamente o portal, usando o Pinger Zero para impulso. Ele se desculpa com o rei e parte deixando os 4 PKs desesperados. Suranco alerta-os a não baixarem a guarda, prometendo lembrar o nome de Pinger Zero enquanto se dirige para a cidade. Os 4 PKs lamentam por Pinger Zero atrapalhar seus planos. O líder deles adverte Rei, falando que ela não pode subestimar o clã Ashura Kai. Rei lembra de sua breve interação com Hakuro. Apesar de simples, ela finalmente falou com ele. Os PKs ficam confusos, sem entender a situação. O líder percebe que a jogadora abriu a guarda e vai para cima de Rei. Rei, usando seu poder, recorda a conversa perdida com Hakuro e corta o play ao meio, assustando os sobreviventes. Rei ameaça eles com a espada, indicando que descontará sua raiva neles. Enquanto se preparam para o confronto, Suranco foge com Emil, ignorando os PKs. Suranco admite que a experiência foi assustadora e destaca a importância de ter itens de restauração. Eles cumprem o objetivo e, após o incidente, a guerreira do lápis atribui sua morte a si mesma. Então ela pergunta de onde Suranco conhece o Holder, mas Suranco fica confuso, sem saber quem era esse jogador. Então ele percebe que ela estava falando do Pinger Zero. Ela ignora a importância disso e pede para conversar, planejando um encontro com Hakuro e Katsu em Nichihou, fora de Shangri-La Frontier. Suranco fica intrigado. Ao verificar o e-mail, vê mensagem de Katsu sobre o convite da guerreira do lápis, questionando o que Suranco fez. Katsu, curioso, decide ir ao encontro e ele pergunta a Suranco se ele irá também. Suranco aceita, mas diz ter aceitado por não conseguir dizer não ao seu amigo, mas Suranco relata que tem outras prioridades. Ele se desculpa com Emil e sugere explorar o cenário único. Emil fica animado ao lembrar que Vash o treinaria. Eles vão para a arena, com um nome muito peculiar, Coliseu Vorpal, onde Emil explica que o treino envolve enfrentar 10 monstros, com o jogador usando apenas armas vorpais. Suranco, confiante, decide enfrentar os inimigos, um de cada vez, para aprender seus padrões de ataque. O primeiro desafio é um grupo de cães de batalha de nível 65, deixando Suranco preocupado. Emil esclarece que é o primeiro monstro a ser enfrentado. Enquanto Suranco está enfrentando os desafios, Rei lembra do seu encontro com Hakuro, envia um pedido de amizade a ele, animada com a possibilidade de ele aceitar e grata por tê-lo salvo. De volta à luta, Suranco está preocupado com os cães. Emil diz que não há penalidade por morrer na arena. Suranco percebe que o problema não é a quantidade de inimigos, mas a coordenação perfeita dos ataques. Ele suspeita que um cão é o comandante. Suranco ataca o líder, confirmando sua suspeita. O cão tenta fugir, mas Suranco percebe que sua estratégia estava correta. Suranco derrota o líder inimigo, deixando os outros mais fracos. Emil elogia sua estratégia e Suranco explica que, ao entender o truque deles, os monstros ficam menos ameaçadores. No próximo desafio, ele vence um urso com cabeças de hidra ao focar nos tentáculos. O terceiro oponente, um Goblin Berserk, é facilmente derrotado por Suranco. O quarto inimigo é um Dino Javali que explode ao atacar. Suranco, experiente no touro mecânico, descobre que o monstro ataca por apenas 20 segundos. Ele usa essa informação para derrotá-lo eficientemente. No quinto desafio, Suranco enfrenta uma águia tóxica que voa a uma distância inalcançável, lançando bombas de veneno. Surpreendentemente, ele a derrota. O sexto desafio é a lava de armadura, mais fácil que a águia. No sétimo desafio, encara uma pantera forte e rápida, mas superável com uma estratégia fora de sua linha de visão. No oitavo desafio, Suranco enfrenta um monstro comum, sem características distintivas. No nono desafio, ele enfrenta a unidade Beta Golem, cujo núcleo ilumina-se ao mudar de posição, fazendo Suranco antecipar seus ataques. Suranco é repelido ao atacar o núcleo devido a um campo de energia invisível, perdendo 70% do seu HP. Ele ajusta a estratégia removendo a armadura do Golem para expor seu ponto fraco. Após muito esforço, Suranco derrota o Golem, restando apenas um inimigo para concluir o treinamento. Ao verificar seu nível, Suranco fica desapontado. Apesar de enfrentar vários monstros, só ganhou 2 níveis, devido ao seu colar vorpal que reduz pela metade os pontos de experiência. Emil sugere que ele descanse devido à expressão assustadora de Suranco, mas ele responde cinicamente que toda aquela motivação está ótima para ele. Suranco pede a Emil que envie o último monstro. Vash aparece, informando que Suranco derrotou o 9º monstro na hora certa. Suranco pergunta sobre o 10º adversário, e Vash explica que é um monstro capturado por ele próprio. Esse monstro era um humano que tentou se fundir com uma árvore para prolongar sua vida. E Vash explica para Suranco que ele precisa apenas sobreviver por 5 minutos. Só que Suranco pensa que aqueles 5 minutos são poucos demais e pede que Vash aumente o tempo.
mas antes que ele termine de falar, a criatura o ataca, fazendo ele perceber que 5 minutos serão longos para ele terminar aquela missão. E então percebemos que essa criatura, na verdade, é uma criatura muito poderosa, de nível 120, fazendo assim ficar claro que Suranko terá uma luta muito difícil pela frente. Vash elogia Suranko por derrotar o 9º monstro e propõe um novo desafio com um monstro mais poderoso que ele capturou. Vash joga o monstro na arena e pede a Suranko para sobreviver por apenas 5 minutos. Suranko zomba, mas antes de terminar de falar, o monstro de nível 120 o ataca sem aviso, deixando-o apreensivo, pensando que os 5 minutos seriam uma eternidade. Vash elogia a animação de Suranko e o desafia a mostrar coragem em batalha. Suranko luta contra um mago árvore, mas percebe que seus ataques físicos não são eficazes. Após quase ser atingido, recua. Suranko é incentivado por Vash a revelar sua habilidade única, a alma Vorpal. O monstro ataca Suranko incessantemente, que se esquiva habilmente. Suranko logo percebe a intensidade do mago da madeira convicto, notando não apenas seus ataques de vinhas, mas também de correntes. Consciente de que os ataques do mago estão ficando mais poderosos, Suranko deduz que um golpe direto pode ser fatal. Enquanto continua desviando, Emil se preocupa com a perigosa situação. Suranko estuda os movimentos do mago e percebe que ele começa a usar magia, lançando raios poderosos. Surpreso, Suranko vê que o mago pode manipular vários elementos, como fogo e gelo, tornando a batalha ainda mais desafiadora. Suranko corre muito, mas percebe que é impossível vencer o desafio. Ele se sente cansado e decide desistir temporariamente, sem se importar com as consequências. No entanto, ao reconhecer sua covardia, lembra das vitórias passadas e do apoio de Emil contra o cavador de lama. Suranko supera seu medo, levanta-se com confiança e pressionando Vash e Emil. Suranko tem uma ideia e se aproxima da criatura. Vash elogia seu esforço, mas questiona a eficácia dos ataques físicos. A criatura pensa ter vantagem, mas Suranko chuta o cajado mágico, destacando que sem ele, o monstro perde a capacidade de usar magia. A criatura fica desesperada ao perder sua arma e ataca Suranko com mais intensidade. Suranko, com experiência em jogos ruins, obtém habilidades extraordinárias, pega o cajado e é elogiado por Vash. No entanto, Vash menciona que faltam 2 minutos e desafia Suranko a mostrar suas habilidades. Suranko fica confuso ao notar que, ao contrário do que esperava, a criatura fica ainda mais irritada e lança mais golpes do que o normal após perder o cajado. Emil diz que se Suranko continuar fugindo, tudo dará certo, pois falta apenas 1 minuto para o fim. Vash fica impressionado com a resistência de Suranko. Suranko utiliza sua mobilidade para sobreviver, mas o monstro o acerta com uma corrente, confirmando a teoria de Suranko sobre seus efeitos. Suranko, agora cansado, com dreno e velocidade negativa, percebe que não conseguirá desviar do próximo golpe e se questiona sobre o que fazer. A criatura grita desesperada, pedindo seu cajado de volta. Suranko, sem opções, joga o cajado para cima e desafia a criatura a pegá-lo. Quando a criatura finalmente pega o cajado, aponta para Suranko. Suranko, de maneira debochada, zomba dela, alegando que se tivesse abandonado o cajado, teria vencido. O tempo se esgota, mas a criatura continua atacando. Vash revela que os 5 minutos foram uma escolha dele, sem critérios para a criatura. Vash destrói a criatura em um golpe, declarando que Suranko concluiu a missão, mostrando sua verdadeira habilidade. Suranko fica surpreso ao ver Vash derrotar a criatura com um único golpe, mesmo ela sendo imune a ataques físicos. Emil parabeniza Suranko e solta um pequeno confete para comemorar, expressando confiança no seu potencial. Vash explica que a criatura só é imune com um cajado. Sem ele, é apenas uma árvore em movimento. Suranko compreende então por que ela ficou tão desesperada ao perder o cajado. Suranko pergunta a Vash se ele completou a missão. Vash confirma e menciona que ganhará um prêmio. E então Vash diz que Suranko ganhou o prêmio de ser o cidadão da cidade de Rabits. Emil elogia a conquista. No entanto, Suranko não está satisfeito ao receber apenas um título como recompensa. Vash retira o colar Vorpal de Suranko, indicando que não precisa mais dele. Suranko conclui a missão e fica desesperado por Vash tirar o seu colar. O jogo oferece uma missão extra, mas Suranko fica mais desapontado ao não receber itens. Ele desloga, percebe que está tarde e adormece. No dia seguinte, Suranko em Rabits se questiona sobre a missão Épico do Coelho Vorpal, de nível 80. Ele viu algo sobre isso no detonado, mas desistiu de ler devido à sobrecarga de informações. Incerto sobre como prosseguir, decide deixar a missão de lado. Suranko, preocupado com perseguições de clãs e PKs devido às suas informações, planeja explorar a cidade, mas sua marca de Lincão dificulta o disfarce. Desesperado pela maldição que o impede de usar armaduras, chama Lincão
cão de Totó maldito. Emil sugere que cobrir o corpo todo resolveria o problema, e Suranco concorda. Emil conhece um lugar para conseguir isso, deixando Suranco curioso. Eles encontram um vendedor chamado Bits no castelo Vorpal. Suranco fica impressionado. Bits é exclusivo do castelo, mas também está em outros lugares. Bits pede para cumprimentá-lo se o virem fora dali. Suranco é chamado de Senhor Pássaro. E então Suranco tira a máscara para mostrar que não é um pássaro, surpreendendo Emil. Suranco diz que não tem nada a esconder, e Emil diz que isso facilitaria as coisas. Emil pede a Bits sobre o tecido intrigante que encontrou. Bits diz que tentou vendê-lo, mas ninguém quis comprá-lo, mesmo a um preço baixo. A cena muda para Suranco comprando equipamentos na cidade. Ao receber o mapa, então percebemos que o tecido é um capuz de fantasma. Emil está feliz, mas Suranco se sente desconfortável, achando a situação uma piada devido ao capuz que chama muita atenção. Emil pede para ele se acalmar, mas Suranco culpa o capuz pela atenção indesejada. Emil pede a Suranco que aguente até saírem da cidade, assegurando que tudo ficará bem. Suranco alerta sobre o consumo excessivo de magia por parte de Emil, enfatizando a urgência de deixarem um local. Suranco consulta o mapa e apresenta 3 opções de rotas para sair de Tirter Drema. Emil destaca a primeira opção, uma gruta da floresta prismática levando a Folforshire, conhecida por suas flores coloridas. A segunda opção é o Lago da Caldeira da Queda da Civilização, uma cratera de vulcão desativado. A terceira é a Ruína de Ferro do Divino, que leva a Cicerveld. Suranco tem um surto maluco, dizendo estar ansioso para explorar áreas misteriosas. Emil sugere o Lago da Caldeira como primeira parada, mas Suranco pede silêncio. Ele opta pela Gruta da Floresta, explicando sua escolha e alertando sobre evitar as Ruínas de Ferro, enquanto tem outro surto de viciado. Emil sente algo errado e vira para ver um jogador o seguindo. Suranco continua falando, mas ao ouvir Emil mencionar o observador, ele para e nota que é PG-0, deixando-o assustado e se perguntando por que ele está ali. No encontro na costa, descobrimos que a reunião é da Guilda Shurakai, um grupo de assassinos. Ocelot repreende os membros por falharem em capturar Suranco. Eles justificam que não tinham chance contra o PG-0 e pedem desculpas. Ocelot explica que outros jogadores irão atrás de Suranco e ordena a perseguição dele. A guerreira do lápis pergunta por que Ocelot não vai. Ele alega estar ocupado demais. Arthur se recusa a perseguir e prefere algo diferente, deixando Ocelot irritado. Arthur revela que está determinado a derrotar o Guardião da Tumba, uma das 7 criaturas únicas. Ele pede a Seth que o observe. Enquanto isso, Suranco tem um surto de viciado, sendo interrompido por Emil, que avisa sobre PG-0, que estava encarando eles. Suranco, acreditando que PG-0 o persegue por eventos passados, pede a Emil que corra, iniciando uma perseguição sem sentido. Os PKs do Ashurakai estão em busca de Suranco, questionando sua localização. Eles veem um homem com uma capa que cobria todo o seu corpo correndo feito louco, e um deles percebe que na verdade era o seu alvo, Suranco. PG-0, também conhecido como Rei, tenta segui-los, mas Suranco usa prédios para escapar. Os perseguidores informam que Suranco está indo para as Ruínas de Ferro. Emil questiona a mudança de rota, mas Suranco revela que era parte de seu plano para despistar os PKs. Os perseguidores perdem Suranco de vista, que na verdade estava disfarçado de lençol no varal, conseguindo despistá-los e seguir para a Gruta da Floresta. Suranco chega e comemora o sucesso de seu plano. De repente, PG-0 aparece, assustando-o. Suranco, percebendo sua desvantagem, fica em guarda. No entanto, PG-0 surpreende ao fazer um pedido de amizade. Surpreso, Suranco suspeita que PG-0 queria se aproximar para saber sobre o cenário único. Apesar de tentar falar, a voz de PG-0 sai bem baixinha, revelando que ele é uma mulher. Suranco se questiona sobre a razão de um jogador poderoso querer ser seu amigo. PG-0 age de forma estranha, aparentando estar envergonhado. Suranco decide enfrentar o desafio, aceitando o convite de PG-0. Isso surpreende Rei e fica feliz. Ela conta que ao perder Suranco de vista, decidiu ir para a Gruta da Floresta, onde coincidentemente o encontrou. Rei celebra esse passo em seu relacionamento com Hakuro. Rei oferece ajuda a Suranco, que desconfia de uma armadilha. Ele acredita que PG-0 quer se aproximar para descobrir mais sobre o cenário único. Suranco diz que prefere vencer o jogo sozinho, pede desculpas a Rei, que compreende e incentiva Suranco a se esforçar. Suranco se desculpa por usar Rei como um degrau no passado, mas Rei diz que não era algo para se preocupar. Suranco parte questionando por que foi tão fácil sair daquela enrascada. Ele comenta com Emil sobre a força de PG-0 e Emil sugere que a alma vorpal de Suranco pode torná-lo
torná-lo mais forte, deixando Suranco curioso sobre o que é essa tal alma Vorpal. Rei fica aliviada ao perceber que a garota com Suranco não era uma jogadora, mas uma NPC. Ela expressa felicidade por se tornar amiga de Suranco e mentalmente comemora seu progresso com Hakuro. PKs notam a intenção de Suranco e se dirigem à Gruta da Floresta. Ao encontrar PG-0 perto da entrada, ficam com medo e prometem encontrá-lo depois, correndo de volta. Rei celebra sua conquista enquanto os PKs estão se afastando dela. No túnel em direção à Gruta da Floresta, Suranco e Emil removem seus disfarces. Emil fica impressionada com o brilho das paredes, revelado como um músculo luminoso. Ao sair do túnel, Suranco compartilha suas experiências ruins em saídas de túneis, mas fica impressionado e feliz ao ver a Gruta da Floresta, confirmando que é como dizia. Suranco e Emil exploram a Gruta da Floresta, maravilhados com suas criaturas. Observam mosquitos, abelhas operárias, louva-a-Deus e um enorme besouro chamado Guade-Besouro. Suranco ataca um mosquito, erra o primeiro golpe, elogia a criatura, mas acerta um golpe crítico, pegando sua bolsa de néctar. Em seguida, ataca e derrota o louva-a-Deus, explicando que ele é vulnerável sem sua camuflagem. Emil admira a força de Suranco e ele comenta sobre seus itens acumulados, indicando um bom progresso. Suranco nota algo faltando e vê um besouro gigante em uma luta com abelhas. Emil tenta narrar, mas Suranco a critica, dizendo que ela não sabe fazer aquilo. O besouro avança apesar dos ataques e Suranco pergunta se será o fim das abelhas imperiais. Emil diz que o besouro é grande, decepcionando Suranco. Os ataques das abelhas racham a carapaça do besouro. O besouro voa em direção à abelha rainha, derrotando-a e fazendo as abelhas fugirem. Suranco declara o besouro como vencedor. Mesmo ferido, o besouro parece um rei, mas surpreendentemente começa a perseguir Suranco e Emil. Suranco se questiona por que o besouro os persegue. Lembra-se da bolsa de néctar, joga ela em um louva-a-Deus disfarçado, desencadeando um ataque do besouro. Suranco percebe que, embora os itens estejam em seu inventário, os monstros sabem que ele os possui. Inicia um ataque ao besouro, acertando suas feridas para acertar golpes críticos. Finalmente derrota o besouro e fica contente pelos itens valiosos obtidos. Emil discorda de derrotar o Guade-Besouro dessa maneira, achando injusto. Suranco se defende e diz que é a lei da selva, mas Emil não concorda. Ao notar uma teia de aranha, Suranco deduz que o chefe é uma aranha. Emil confirma, mencionando ser uma aranha palhaço. Suranco entusiasma-se para enfrentá-la e se aproxima da área do monstro. Dentro da caverna, a aranha palhaço aguarda sua presa. Na Gruta da Floresta, uma garota expressa medo devido aos insetos estranhos. Ela questiona a preparação dos amigos para enfrentar o chefe da área, mas Soma assegura que estão prontos, tendo derrotado muitos inimigos até ali. Ao entrarem em um local perigoso, o garoto fica preso em uma teia de aranha, avistando a aranha palhaço. Enquanto isso, Suranco e Emil se aproximam do chefe, mas a entrada está bloqueada. Após observarem um jogador caindo, eles veem o jogador se lamentando, pois ele teria que subir tudo novamente. Ele começa a reclamar, sendo interrompido por uma pedra gigante que o esmaga. Emil se assusta e Suranco ironicamente reza por ele. A morte do jogador abre a passagem para eles. Suranco para a reza, explicando que o jogador reaparecerá em Turtledrena. Eles entram na área do chefe e Suranco agradece ao jogador por fornecer informações cruciais sobre o local. Ao se aproximarem da aranha, Suranco pede a Emil para ficar embaixo e comentar sobre a luta. Ele deseja derrotar a aranha sozinho e sem sofrer danos. Escalando com cuidado para evitar as teias, ele percebe que estas se tornam mais densas. Usando a habilidade Pulo de um Bar, ele evita pedras lançadas para pegar impulso. Suranco agradece por ter observado uma pedra caindo anteriormente. Ao avançar, ele explica que os fios das teias não são grudentos. Enquanto pedras são lançadas em sua direção, ele ativa a habilidade Aceleração nível 6, escalando as teias e desviando das pedras. Emil permanece em apuros lá embaixo. Finalmente, Suranco alcança a aranha, desviando de seus golpes e atacando com um corte em loop. Ele ataca a aranha palhaço, a deixando atordoada e faz com que ela caia. Antes de tocar o chão, ela tenta usar teias para parar a queda, mas Suranco a impede. Ao cortar as teias, ele percebe um arsenal em cima. Mesmo após o ataque, a aranha continua viva e fica furiosa. Determinado,
Tsunako acerta golpes críticos, finalmente derrotando-a sem sofrer danos. Tsunako recebe um e-mail da Guerreira do Lápis. Katsu, seu amigo, também recebe o convite para uma reunião. Rei vai à loja dos jogos e encontra Mana. Rei diz a Mana que é amiga de Hakuro no jogo após ele aceitar sua solicitação, deixando Mana muito feliz. Rei fala que ficou surpresa ao perceber que Hakuro pulou a primeira cidade e tem um coelho vorpal falante como NPC parceiro, algo que muitos achavam impossível. Mana comenta que descobrir coisas assim é comum para jogadores experientes. Um cliente aparece na loja e Mana percebe que Hakuro não tem aparecido por lá ultimamente. Possivelmente está viciado em Shangri-La Frontier. Mana fala que seria provável que Hakuro derrotasse um monstro único e Rei ri dessa ideia, mas depois lembra que ele é capaz de fazer isso. Enquanto caminha pela rua, Rei encontra Hakuro em outra loja, se esconde e observa ele de longe. Hakuro lê sobre uma entrevista com seu antigo amigo de jogos ruins, Katsu, um pro play renomado. Ele também descobre sobre um próximo update de verão no jogo, com novos cenários, um continente e uma nova classe, relacionando isso ao que Pensigo mencionou anteriormente. No flashback, a Guerreira do Lápis agradece aos amigos por comparecerem a um encontro no Night Road, lembrando-se de um incidente passado em que 2 deles organizaram um ataque a seu castelo fortificado por 80 homens. Katsu culpa Tsunako pela ideia de assassinar o monarca, mas ambos admitem empolgação. Katsu chama o incidente de Dinastia do Lápis. Pensigo diz que quer derrotar um monstro único, Werther, com Katsu e Tsunako. Eles questionam a escolha e descobrem que Werther é poderoso. A batalha será após o update de verão. Pensigo sugere uma recompensa, mas Tsunako desconfia e pede transparência. Eles se preparam para uma reunião estratégica em 2 semanas. Hakuro sai da loja e Rei decide falar com ele. Hakuro lembra que ela era sua colega do ano passado, mas não recorda o nome dela. Após forçar a memória, reconhece-a como Rei Saiga. Rei menciona coincidência por tê-lo encontrado ali e muda para o assunto de Shangri-La. Ambos jogam o jogo. Rei sugere jogarem juntos, mas Hakuro é interrompido pelo e-mail. Hakuro olha o e-mail e percebe que é de Pensigo, se desculpa com o Rei e vai para a reunião. Hakuro compra muitos energéticos, indicando que jogará Shangri-La por um tempo. Chegando em casa, vai direto para o jogo. Tsunako acorda com Emil em cima dele. Ele pede para ela sair de cima e então fala que iria enfrentar o Iter, uma criatura única, deixando Emil muito assustada. Emil então sai correndo, informando a todos que Tsunako lutará contra o Iter em 2 semanas, deixando Emil fora do grupo. Emil corre para contar ao seu pai. Tsunako lembra da reunião com Pensigo, onde aconselharam deixar NPC fora do grupo se ele importar com o NPC. Pois diferente dos jogadores, se o NPC morrer, não tem como ele voltar mais à vida. Emil chega em casa e vai logo contar para o seu pai a briga que Tsunako quer comprar. Emil descobre o plano de Tsunako para enfrentar o Itermon e o confronta. Tsunako tenta convencer Vashi de seu papel de apoio na batalha, explicando sobre os assassinos que buscam fortalecer-se com a criatura. Vashi alerta sobre a imprudência da luta sem chances de vitória, destacando que ter uma alma vorpal não significa buscar a morte. Tsunako não planeja perder numa batalha. Sua amiga está decidida a derrotar o Itermon e ele e seu companheiro apoiam a causa. A amiga disse que tem apenas uma chance e ele se sente honrado em ajudar, mesmo sendo fraco e inexperiente. Com 2 semanas para se preparar, Tsunako está determinado com isso. Vashi explica que o Itermon é um ser estranho e imortal, incapaz de descansar. Ele incentiva Tsunako a enfrentá-lo, oferecendo ajuda. Indo a uma forja, Tsunako se sente feliz ao progredir no evento graças à sua boa comunicação. O chefe coelho chama Bilik, uma das suas filhas, fazendo Tsunako questionar se toda a população de Rabbids é da mesma família. Bilik questiona se o pássaro é o mencionado por Emil e seu pai. Sua irmã confirma e comenta que ele parece malévolo. Tsunako fica preocupado ao ouvir isso. Vashi pede suas armas vorpais, elogiando suas lâminas e explica que realizá-las significa torná-las verdadeiras. Tsunako entrega um material valioso, reconhecido por Vashi como proveniente de um besouro gigante que derrotou. Vashi inicia os preparativos para forjar as lâminas divinas. Bilik destaca a sorte de Tsunako, cujo pai fazia muitos anos que havia pegado o martelo para fazer algo. Bilik revela que Vashi é um mestre ferreiro e artesão ancião,
capaz de forjar armas divinas perdidas. Após tirar a lâmina de Suranko do fogo, Vashti usa seu martelo para ativar círculos mágicos, revivendo as memórias de batalhas da arma em golpes sucessivos. As armas vorpais assumem suas verdadeiras formas depois que Vashti as realizou, sendo uma delas a lâmina da lua crescente e a outra a lâmina da lua minguante. Vashti, animado, explica que essas armas duplas se completam. Suranko também fica um pouco animado, mas no entanto precisa de 150 pontos de status para usá-las, mas ele só tem 57 pontos. E ao perceber que só ganha apenas 5 pontos por nível aumentado, ele fica desanimado, pois ele teria que chegar no nível 50 para poder usá-las. Desapontado, ele diz que precisava voltar para Turteledrena, pois tem uma reunião importante, e ele acaba chegando 3 horas atrasado para encontrar Pecilgon e Katsu. Pecilgon e Katsu ficam furiosos por ele ter se atrasado, mas Suranko diz que estava avançando em um cenário único em Rabbids, mas para convencer eles, ele cita o nome e o Itermon que saiu da boca de Vashti. Suranko decide continuar falando, e Pecilgon pede para ele contar o que descobriu. Katsu ainda fica bravo com isso tudo, mas Suranko nota que seu avatar é o Oikatsu, um trocadilho com o nome de sopa Oigatsu. Pecilgon diz que escolheu o local da reunião por ser escondido, e Suranko teve dificuldade em encontrá-lo. Pecilgon pede para relatar as informações sobre o Itermon. Eles descobrem que Vashti chamou o ser como um cadáver que deveria morrer há muito tempo. Pecilgon acha que o monstro pode ser um morto-vivo, e isso faz totalmente sentido para ele, pois ele pensava que ele era um androide. Suranko pergunta se isso ajuda na estratégia de combate, e Pecilgon fala que precisa cuidar de algumas coisas antes de irem para a luta. Ela dá itens para ajudá-los a subir de nível na ruína de ferro, e lhes dá também um mapa. Ao ir embora, Pecilgon acha estranho a mochila de Suranko, e percebe que era o coelho que ele sempre estava andando com ele. Ela pergunta a Suranko se acha que aquilo iria dar certo, e ele age como se nada tivesse acontecido, deixando Katsu confuso. Emil pede para se soltar um pouco, e Katsu, ao perceber, fica surpreso ao ver o equipamento de Suranko falando. Mas ao perceber que foram descobertos, Suranko pede para Emil sair, deixando Katsu abismado e com vontade de ter um mascote único também. Ao irem para as ruínas, Suranko planeja uma rota segura. Eles chegam às ruínas com uma entrada tecnológica. Katsu lamenta não ter um NPC único, mas Suranko lembra da missão de atingir o nível 50. É a primeira vez de Katsu jogando em grupo em Shangri-La Frontier, e Suranko fala que é a sua primeira vez também. Na reunião, Pecilgon destaca o desafio da batalha contra o Itermon. Ele limita as habilidades dos jogadores acima do nível 50, enquanto mantém o nível 200. A solução é aprimorar habilidades e não atingir o nível máximo. Pecilgon sugere que Suranko e Katsu precisam ir para as ruínas de ferro para ganharem XP mais rápido. Suranko questiona quanto tempo será necessário para atingir o nível 50, mas Katsu incentiva a começar. Ao explorar, eles descobrem uma área propícia para ganhar XP. Katsu menciona semelhanças com um jogo famoso, Brave Galaxy Finish, mas Suranko não o conhece. Katsu revela seu nível 25 e Suranko provoca por estar no nível 31. Durante a conversa, um objeto vermelho cai, indicando a presença de inimigos fortes. Katsu se destaca ao destruir o objeto e explica que é um buff chamado Espírito do Punho Vermelho, fornecendo força e vitalidade. Vários objetos vermelhos se aproximam de Katsu, e Katsu fala que sua classe é um monge que não pode usar armas, mas compensa com buffs e ataques usando seus punhos. Suranko estranha a estratégia de absorver dano e brinca com a classe de Katsu. Ao seguirem um mapa para uma área secreta, encontram um buraco. Katsu duvida das instruções, mas Suranko decide confiar em Pecilgon, pois ela seria a única capaz de mapear a rota. Katsu assume a liderança, brincando sobre a defesa de Suranko. Emil elogia a coragem de Katsu, chamando-o de mulher. Suranko corrige Emil, revelando que Katsu é na verdade um homem. Emil fica surpresa ao saber que a aparência no jogo não reflete o gênero do jogador, e depois que Katsu chama Suranko de perdedor e diz para ele descer logo, Suranko fica irritado e pula sem se importar, deixando Emil assustada. Chegando lá embaixo, eles começam um preparativo para pescar um monstro chamado Serpente do Lago Lifestead. Katsu sugere uma competição para ver quem pega a serpente mais rápido. Katsu consegue pegar uma, mas sua
sua vara quebra. Suranko revela suas espadas duplas da abelha imperial como sua verdadeira arma, feita pela irmã de Emil, Billing. Depois que Billing termina a arma, Emil e Suranko estão dormindo, deixando ela irritada. Emil agradece formalmente para acalmar Billing, explicando que estavam preocupados com o uso de suas armas principais. Suranko se preocupa com a quantidade de coelhos no caminho e decide controlar sua afeição. Ele revela um trauma de um jogo de namoro passado. Durante uma batalha, utiliza uma nova arma com corte espiral. Explica o atributo corroer, que enfraquece inimigos ao longo do tempo. Ao atingir a serpente, Katsu usa a habilidade Espírito do Punho, e Emil tenta ajudar, mas acaba ficando em perigo, e é protegida por Katsu. E depois de Katsu ter dado um contra-ataque na serpente, ela fica atordoada. Eles aproveitam o atordoamento da serpente para derrotá-la. Suranko ganha experiência e Katsu sobe 4 níveis, aprendendo novas habilidades. Agora Katsu considera conectar essas habilidades no Jardim das Habilidades. Suranko diz que Katsu está confundindo os jogos, mas o garoto insiste que é possível combinar habilidades em Shangri-La. Katsu explica sobre o Jardim das Habilidades, onde podem criar novas habilidades combinando duas existentes, e pergunta a Suranko se ele não viu isso na primeira cidade. Suranko lamenta ter pulado a cidade inicial, descobrindo que perdeu informações importantes, e decide seguir em frente, focando em farmar XP. Mas Katsu não para por aí. Ele começa a falar sobre grimórios, sobre classes e guildas, deixando Suranko ainda mais decepcionado. No entanto, Suranko decide não se lamentar mais e continua sua jornada. Silgon se surpreende ao ver os níveis de Suranko e Katsu, e Suranko menciona que Emil está no nível 56. Silgon menciona as barracas de salvamento caras, mais úteis para quem busca ganhar XP rapidamente. Ela os convida a sair, pois é lua cheia, um momento ideal para encontrar Setsuna, um NPC importante para enfrentar o Withermon. Setsuna é descrita como forte, apesar de sua aparência simples, cantando sobre a lua. Esse foi o episódio 12 do anime Shangri-La Frontier, e cara, está muito bom esse anime, até parece um Sword Art Online que deu certo. Se você está gostando e quer a parte 13 desse anime incrível, vai logo deixando seu comentário aqui embaixo, se inscrevendo no canal e deixando seu like aqui embaixo, para me ajudar a bater a meta de 500 inscritos no canal. Obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Fui!